Olá, bonitos de Jesus, a paz do Senhor, aquele que é bom e justo e verdadeiro. Vamos lá hoje para a leitura de Mateus, capítulo 14, a morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas, quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. E este prometeu com juramento dar-lhes o que ela pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: Dei-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das regiões e, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande a multidão embora, para que, indo para as aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisa ir embora. Deem vocês vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus disse: Traga esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este deram à multidão. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos ler novamente. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre os mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, nas forças do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediram-lhe ao menos que pudessem tocar a borda de sua roupa, e todos os tocaram, ficaram curados. Eu profetizo sobre a sua vida que hoje haverá cura, hoje haverá multiplicação do pão e do peixe, e o Senhor vai deixar uma porção dobrada sobre a sua vida de unção sobre você. Amém, queridos? Bom dia!